Todos nós sabemos que há sempre dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da perdição. Temos o caminho da salvação e temos o caminho da morte. Este é o tema das duas leituras. A primeira leitura tirada do Deuteronômio e a leitura do Evangelho. Os dois caminhos. E é interessante esta primeira leitura de Deuteronômio. No Deuteronômio, vemos, primeiramente, que o nosso destino não está predeterminado. Podemos nos salvar, podemos nos perder. Somos livres para escolher. Nosso destino eterno depende da opção que nós fazemos agora. Isto traz para a nossa vida uma seriedade muito grande, porque a cada momento nós estamos escolhendo. Até as nossas escolhas mais ordinárias podem nos aproximar de Deus ou podem nos afastar dele. A nossa salvação não se decide no fim, se decide no cotidiano da nossa vida. Cada escolha que a gente faz tem o peso da eternidade. Verdade ou não? É isso, né? Sempre estamos escolhendo entre a vida ou a morte, entre a bênção ou a maldição. E Deus, a cada decisão que tomamos, então podemos nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. Assim, a nossa liberdade recebe uma importância decisiva para a nossa salvação. O exercício da liberdade é uma coisa muito séria, porque a gente decide o nosso destino eterno com as nossas escolhas. Somos nós que escolhemos o bem ou o mal. Não foi Deus que determinou para nós o bem ou o mal. Ele nos coloca diante da escolha. Mas somos nós que escolhemos a vida ou a morte. Mas tem uma outra coisa importante no livro do Deuteronômio, que nós constatamos. Nós não estamos sozinhos no exercício da nossa liberdade. É verdade que o exercício da liberdade exige de nós resistência, a uma certa resistência à solidão. Quando a gente tem que tomar decisões sérias na vida da gente, nós temos que ter a capacidade de enfrentar a solidão. Solidão não é estar sozinho. Solidão é quando a gente tem que tomar decisões sérias na vida da gente. Só eu posso decidir, mais ninguém. Lógico, eu posso me aconselhar, eu posso ouvir a opinião das pessoas, posso pedir ajuda, direção espiritual, mas no fim das contas, quem tem que decidir sou eu. E exercer a liberdade implica sempre uma boa dose de solidão. E quanto maior a responsabilidade, maior solidão a gente experimenta. O Papa Paulo VI dizia que o seu maior sofrimento era a solidão. Não porque ele não tivesse ninguém ao seu lado. Não porque ele não estivesse cercado de pessoas que o amavam, que o ajudavam. Não era isso. A solidão porque ele tinha que tomar decisões que implicavam a igreja inteira. Ele dizia que ele se sentia como aquele santo no pináculo da basílica, sozinho, porque tinha que tomar decisões. Mas o Deuteronômio nos dá um consolo: nós não estamos sozinhos, porque Deus está sempre perto de nós, para que nós possamos escolher a vida, para que nós possamos escolher o bem. Nós acabamos de ouvir Deus falando para nós:
Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais. Olha só que coisa, né? No exercício da nossa liberdade, nunca estamos sozinhos. Deus está sempre perto e sempre pedindo: escolhe a vida, escolhe a vida para que vivas. Deus está sempre próximo de nós, para que possamos escolher bem. Com amor paterno, Deus insiste conosco para que escolhamos a vida e o bem, para que possamos ter a vida plena. A sua insistência não é coerção, não é pressão, né? A sua insistência é para que nós possamos ser livres e escolher livremente a vida. Ele tem grande respeito pela nossa liberdade de escolha. Deus não nos obriga a nada, mas Ele nos exorta a escolher a vida e adverte contra o perigo de escolher o mal e a morte. Nisto consiste o grande respeito que Deus tem pela nossa liberdade. Deus poderia nos obrigar, mas Ele deseja que a nossa resposta seja livre, não seja uma resposta de escravos, seja uma resposta de filhos. Ele não quer uma resposta de escravos. Por isso, Ele faz ver que toda escolha tem consequências. Todas as escolhas que a gente faz têm consequências para a vida ou para a morte, para o bem ou para o mal. Deus tem grande desejo de nosso bem. Por isso ele insiste: escolhe a vida para que vivas. Deus nos oferece o caminho da bênção e nos coloca em alerta contra a ilusão do caminho mais fácil e das vantagens imediatas. É por isso que cumprir os mandamentos, é por isso que fazer a vontade de Deus não é um peso para nós. Aquele que está persuadido do amor de Deus, sabe que os mandamentos de Deus não são uma imposição. Os mandamentos de Deus indicam o caminho da salvação, indicam qual é a vontade de Deus em relação a nós. Quem experimenta o amor de Deus sabe que os mandamentos não são uma ordem extrínseca, mas experimentam o mandamento como também um gesto de amor do Pai para conosco. Ele deseja a nossa salvação e deseja também a nossa liberdade. Mais ainda, nós não somos livres somente porque temos a capacidade de escolher, mas somos livres para que, com o exercício da nossa liberdade, possamos amar a Deus e ao próximo. Não só podemos escolher entre o bem e o mal, mas nós podemos escolher para amar. Somos amados e por isso amamos. Deus nos ensina o caminho dos mandamentos como o caminho do amor. Somos amados por Deus. A gente sabe que Deus nos ama, por isso os mandamentos indicam o caminho da salvação, que é a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus significa alcançar a salvação, ter a vida em plenitude, ser abençoado por Deus. Hoje nós nos alegramos com a posse do novo pároco, Padre Felipe. Ele tem também esta missão de ensinar o caminho de Deus, o caminho da salvação, como um caminho de amor. Lógico, pode ser que ele às vezes tenha que fazer algumas exigências, meio difíceis, meio duras, mas ele faz isso porque ele deseja o bem de vocês, porque o que ele mais deseja é a salvação de vocês. E se vocês não se salvarem, ele também não vai se salvar, viu, gente? Ele está frito.
se vocês não se salvarem. Ele vai fazer de tudo para que vocês cheguem ao céu. E se vocês forem para o inferno, ele vai junto. Não vai, não. O que o pastor deseja é que todos alcancem a salvação. Se faltar alguém de vocês lá, que salvação, que felicidade vai ser essa? Não é? Assim, Deuteronômio nos ensina. Assim também é a missão do pároco. O Evangelho também nos coloca diante dos dois caminhos. Devemos escolher aquele caminho que nos conduz à salvação. E Jesus nos apresenta os dois caminhos, que são o da gratificação imediata e o da renúncia que nos conduz à salvação. Ele diz assim: quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Esse é o caminho da perdição. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Como é que é isso? Perder para ganhar. Perder para ganhar. Bom, para entender isto, é preciso olhar para Jesus. Ele colocou em prática isso. Ele foi o primeiro a colocar em prática. Ele é o caminho. Se teve alguém que deu a vida, perdeu a vida para salvar, este foi Jesus. Ele percorreu por primeiro esse caminho da salvação. Perdeu a vida para ganhar a vida. É um caminho difícil, mas é um caminho que promete a vida. O Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Nós sabemos que quem segue o Senhor não erra nunca. Hoje queremos dizer ao Senhor que queremos segui-lo no sacrifício para estar com Ele na glória. Assim também é a missão do pároco. A missão do pároco é exortar, é amar, para que as pessoas façam a vontade de Deus como o caminho do amor. Não é? Assim como nós nos sentimos amados por Deus e por isso os seus mandamentos não nos são pesados, assim o pároco ama os seus fiéis para que eles possam alcançar a salvação. E, segundo o Evangelho, o pároco é aquele que ensina com o exemplo, assim como Jesus. Ele nos apresentou o caminho da salvação, perder a vida para ganhar a vida. Assim também o pároco na sua paróquia é aquele que dá a vida, que perde a vida para a salvação dos outros. Por isso também é necessário que a gente reze por ele, para que de fato ele seja bom pastor como Jesus. O pároco é pastor próprio da comunidade. Ele não é o meu representante. Ele não é o meu procurador. Ele não é o meu delegado. Ele não é o meu vigário. Ele é o pároco. Ele é o pastor próprio desta comunidade, que cuida das pessoas, dos fiéis desta comunidade. Cuida, exortando para que as pessoas escolham a vida. Cuida, dando exemplo de como se percorre este caminho da salvação. Acho que posso contar com a colaboração de todos para que o Padre Felipe possa, de fato, exercer bem esta sua missão nesta comunidade paroquial. Não deixe de rezar por ele. Não deixe de rezar também pelos padres aqui presentes, pelos diáconos, para que todos nós possamos, de fato, servir o povo de Deus como o bom pastor cuida das suas ovelhas.